Olá, meninos, tudo bem? Nós daremos início à aula dessa semana falando de gêneros textuais. Mais especificamente, nós vamos entender a diferença entre diversos gêneros textuais e também compreender o que é gênero textual e o que é tipo textual. Normalmente, quando nós estamos em sala de aula, nós enfatizamos muito a questão do gênero. Nós estudamos o conto, a crônica, o poema. E cada um desses é um gênero textual, e às vezes um único gênero textual apresenta mais que uma tipologia, mais que um tipo de texto. Aqui na imagem nós temos o exemplo de diferentes gêneros textuais. Nós temos uma receita, um comprovante de pagamento de alguma coisa, de quitação, e um bilhete. Vejam que são gêneros distintos e cada um deles apresenta suas características específicas. Mas vamos lá entender a diferença entre gênero textual e tipo textual. Quando nós falamos em gênero, quando nós falamos em texto, nós nos limitamos tanto a textos orais como textos escritos. Os textos orais, aqueles que são apenas falado, e o texto escrito, aquele que possibilita que nós possamos ler. Normalmente, os textos eles têm como função interagir, informar, emitir um ponto de vista, expressar sentimentos. Essas são só algumas das funções, das finalidades do texto. Nós sabemos que existem muitas outras além dessas. E na maioria deles, há também a questão de exercer uma função social. Tem uma função na sociedade. Normalmente, os gêneros orais, como palestras, entrevistas, eles estão mais voltados, vinculados a essa questão, a essa função social. Mas isso também não quer dizer que gêneros como poemas, contos, eles também não têm uma função social. Eles, na maioria das vezes, eles se distanciam. Há, na verdade, poemas que têm realmente, eles tematizam, trazem como tema a questão da política, da sociedade, que realmente eles têm predominantemente uma função social. Como eu já disse, nós temos os gêneros orais e também os escritos. Contos, cordéis, nota fiscal, recargas de celular, receitas e outros diversos gêneros. O assunto é bem interessante, vocês não acham? Mas antes de continuarmos falando de gênero, vamos estabelecer a distinção entre tipo textual e gênero. Tipos são recursos que estão presentes na construção do texto. É relacionado principalmente à sua função. Eles podem ser narrativos, descritivos, argumentativos, expositivos. Isso é a tipologia. Narrar um fato, descrever um fato, argumentar em relação a determinado ponto, determinado tema, expor uma opinião. Já os gêneros textuais, eles exercem uma função social mais específica. Eles ocorrem em situações do cotidiano, de comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida. Os diferentes gêneros textuais, eles se adequam ao uso que se faz dele. Mas para entendermos o que as características específicas dos gêneros, eu trouxe dois gêneros distintos para que vocês possam analisar. Eu trouxe o poema, que é considerado um gênero literário, porque possui características de textos literários, que lhe diferencia de um gênero não literário. Mas como assim? O poema é um gênero literário e é diferente de um gênero não literário. Para poder continuarmos falando de gênero literário e não literário, nós precisamos saber o que é que diferencia um texto considerado como literário e um texto considerado como não literário. Se enquadra no gênero literário. Gêneros literários, ele é o gênero textual poema, ele é considerado literário, porque ele é formado a partir de recursos estilísticos e normalmente possui uma linguagem conotativa. Vejam que nós falamos o primeiro poema, o título é Razão de Ser, e o segundo é Motivo. Eu não irei ler com vocês, mas antes de iniciar a atividade, vocês podem retomar o material, ou mesmo quando vocês estiverem respondendo a atividade, esses poemas também estarão lá, certo?
do gênero textual, que é um gênero que eu considero bem mais simples que o gênero anterior, que é o gênero poema. Certamente você já leu histórias através de desenhos em quadrinhos com texto em sequência horizontal, a famosa história em quadrinhos mesmo, que possui personagens, ora inusitado, ora divertido, que também, às vezes, as próprias tirinhas, elas tratam de temas reais, de temas buscam criticar de maneira engraçada. Geralmente, o suporte é um dos suportes mais utilizados entre crianças e adolescentes, que é o gibi, embora esse gênero esteja presente também em jornais e revistas. Nós encontramos diariamente tirinhas, charges, cartões, que são gêneros curtinhos, que tratam de, às vezes, temas relacionados à sociedade, ao momento em que a sociedade está vivendo, mas também é relacionado com fatos engraçados, inusitados. Aqui são algumas características específicas do gênero história em quadrinhos. Normalmente, tenta de maneira divertida contar uma história, possui enredos narrados com textos curtos de diálogos, são histórias curtinhas, formadas basicamente de falas, de diálogos. Há o uso da linguagem verbal, que é a fala expressa nos balões, escritas nos balões, e também o uso da não verbal. As tirinhas normalmente contam muito a questão da expressão facial dos personagens, a forma como os personagens são expressos. Então, há o predomínio da linguagem verbal e da não verbal. E outra questão também são os próprios formatos dos balões, que marcam a fala das personagens, tendo em vista que determinados balões, eles marcam a expressão do personagem, se é de raiva, se é de tristeza, se é somente um diálogo entre os personagens. Então, cada balão ele expressa o sentido de acordo com a fala. Aqui a ilustração de alguns dos tipos de balões mais utilizados, que normalmente nós encontramos nas tirinhas, nas histórias em quadrinhos. Aqui nós temos um exemplo do gênero que nós estamos estudando agora, que é a tirinha, a história em quadrinhos. Nós temos aqui uma sequência de 4 quadrinhos, e que nós podemos observar que, além da sequência dos quadrinhos, nós temos uma narrativa numa linguagem verbal, que são nos balões. Nós também temos a presença do não verbal, que são os personagens. Veja que é toda uma questão linear. Inicia a história aqui com os 2 personagens e tem todo um enredo. Cada quadrinho sinaliza ou especifica um fato da história, que embora seja curta, mas representa exatamente uma história, uma narrativa que os personagens aí estão vivenciando. Mas para nós termos realmente certeza de que o estudo desses 2 gêneros ficaram claros e vocês entenderam, eu deixarei anexado ao material também o link de acesso à atividade. Então, vocês releiam o material, estará lá disponível nos slides, e façam a atividade, tudo bem?